Pega a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Versículo 7. Êxodo está no Velho Testamento, na Bíblia, depois de Gênesis 12, 7. Vamos ler? Já já é a Santa Ceia. É interessante que esse toque aí dá certinho com o que eu vou pregar, viu? Êxodo 12, 7. Acharam? Quem não achou, vai no telão. Diz assim: quem tem Bíblia vai na Bíblia, quem não tem vai no telão. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã. Sumiu aqui, vamos continuar aqui. E nada deles deixareis até amanhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Amém? Continuando. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias aos pés e cajado na mão. Coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito. Pode ver que está deuses com letra minúscula. Deuses com letra minúscula porque não está se referindo ao Deus verdadeiro. Aos deuses do Egito, que era Asmodeus, Dagon, Baal, entendeu? Que eram demônios. Aos deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pode se assentar. Agora preste atenção. Olha para mim. Eu vou falar aqui e eu peço a sua atenção. Quero que você entenda essa história comigo, para que você possa entender o desfecho dela. Todo mundo sabe a história do chamado de Moisés. Diga: chamado de Moisés. Havia um povo chamado povo hebreu. Diga: o povo hebreu. O povo hebreu era o povo de Deus. E esse povo estava há 400 anos. Quantos anos? Quantos anos? Escravos no Egito, sob, ou seja, debaixo de um certo faraó. Diga: faraó. Então diga: o povo de Deus estava escravo há 400 anos sob o comando de faraó. O Deus, ou os deuses que Faraó
acreditava não era o nosso. Faraó acreditava nos deuses, pseudos deuses, Dagon, Baal, Asmodeus e outros mais. Eram os deuses do Egito. Mas o povo de Deus, que Deus escolheu para herdar o que Ele prometeu, vivia escravo de um reino que Deus não aprovava. Imagina o povo de Deus viver escravo 400 anos de um reino chamado Egito, que Deus não aprovava. E esse povo que era escravo lá de Faraó, sabe o que eles comiam? Pepino, cebola e alho, puro, e lavagem, que era o que sobrava da mesa dos governantes do Egito. Mas Deus uma vez usou José, antes de morrer, dizendo que um dia nasceria um homem que iria ter força, peito, um macho, que iria libertar o povo. Tanto é que quando o Faraó ficou sabendo que no meio do povo de Deus ia nascer alguém que seria um homem que ia tirar o povo da escravidão, qual foi a primeira ordem que Faraó deu? Todo casal hebreu está proibido de ter filhos. Porque naquela época todo casal hebreu, que era o povo de Deus, queria ter um filho, mas eles queriam ter um filho homem, não queriam ter filho mulher, por causa dessa questão do libertador de Israel. Então quando nascia um menino homem, eles falavam, pode ser que seja o meu. Mas chegou uma época que o negócio ficou pior, porque existiam quase 3 milhões de hebreus, do povo de Deus, dentro do Egito. Teve uma época que eles não falaram assim, quer saber de uma coisa? Vão parar de fazer filho. Ninguém mais vai ter filho. Por quê? Porque Faraó deu a ordem, quando nascer, se for menino, tem que matar. Se for menino, tem que... Por quê? Porque o diabo cochichou no ouvido de Faraó, vai nascer um menino e esse menino vai te dar trabalho. O que Faraó fez? Se nascer menino, morre. Aí o que eles falaram? Vão parar de ter filho, porque qual o pai ou a mãe vai ter coragem de ver o filho morrendo? Então ficava uma vigilância. Ele colocou guardas para entrar, para saber se tinha mulher grávida. Se tivesse, já morria a mulher, com filho, com tudo. Se nascesse menino, morria. Se nascesse mulher, morria. Era um problema. Então eles não queriam mais ter. Mas teve um casal que pertencia a uma tribo chamada tribo de Levi, que é a tribo dos adoradores, que falou assim, Faraó falou que não é para ter filho, se nascer homem morre, ninguém mais quer ter filho, pois nós vamos ter. E aqueles dois homens, ou melhor, aquele homem e aquela mulher da tribo de Levi, foram tão corajosos, que numa época que não podia ter filho, porque ia morrer, eles não tiveram só um, tiveram 3, Arão, Moisés e Miriam. Isso é que é ser homem e mulher de Deus. Na hora que vem um aperto, o medo, vem a resposta de Deus. Vem o Espírito Santo e fala, o meu espírito não é para covarde. No meio de todos que não queria ter, teve um casal da tribo de Levi que teve 3, e os 3 sobreviveram, porque quem tem promessa, vai adiante e acredita. No meio desses 3 nasceu um homem chamado Moisés. Diga Moisés. E Deus deu um jeito, estou resumindo a história, de fazer Moisés escapar da morte. Moisés sobreviveu, foi criado dentro do Egito, como se fosse um egípcio. E ele viu os irmãos dele de sangue sendo humilhados e ali escravos. E um dia, na hora da ira, quando ele viu um soldado espancando um hebreu,
Moisés o matou e teve que fugir. E quando ele fugiu, ele ficou um tempo se tratando, Deus cuidando da alma dele, porque ele era o escolhido. Irmãos, toda pessoa que é escolhido de Deus, muitas das vezes Deus permite muitas coisas acontecerem na sua vida para tratar da sua alma, para que quando você começar a exercer a sua chamada, ninguém conseguirá te impedir. Até que um dia Moisés estava olhando para o alto e ele viu um pé, uma árvore pegando fogo. Subiu naquele monte e ele ouviu uma voz que saía de dentro do fogo dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é a terra santa. Ele disse: Senhor, o que queres de mim? Ele disse: eu escolhi você para ir lá no Egito e libertar o meu povo que é escravo de Faraó. Ele falou: Senhor, por que eu não dou conta, inclusive eu sou gago. E o Senhor falou: Moisés, para mim não tem desculpa. Se você é gago, teu irmão Arão falará por você. Assuma o teu compromisso. E Moisés fez outra pergunta: mas eu vou que jeito? Faraó vai me desprezar. E Deus falou para Moisés: mas você não vai no teu nome, você vai no meu nome. Chega lá, encara Faraó de peito aberto e fala: Faraó, eu vim aqui no nome do grande eu sou, do grande El Shaddai, e você vai ter que libertar o povo. E ele foi, enfrentou Faraó e disse para Faraó, entrou no palácio do Egito e foi macho, e disse: Deus me mandou aqui para te dar uma ordem, liberta o povo. Esse povo é o povo de Deus. E Faraó riu na cara dele: me mostra que foi o Deus que te mandou. Aconteceu um milagre, todo mundo sabe da história. Faraó jogou o cajado nele no chão e virou uma serpente. Faraó não, Moisés jogou o cajado, virou uma serpente. E Faraó, aí chegou os feiticeiros de Faraó, que o diabo gosta de imitar. O diabo é imitador. Ele sabe imitar, mas ele não tem nada para fazer. Ele é um vira-lata. Ele late, mas se você bater o pé, ele sai correndo, porque ele conhece a unção que está na sua vida. Chegou os magos de Faraó e falaram assim: é um truque. E eles fizeram um truque, pegaram também a vara deles, jogaram no chão. De cada mago, o mago era feiticeiro e também virou uma cobra. Aí Faraó bateu no peito: está vendo? Você jogou seu cajado no chão, Moisés, e virou uma serpente. Isso é truque. E Moisés falou: não é. É sim, porque os meus feiticeiros também jogaram a vara deles no chão e também virou serpente. Moisés falou: então eu vou mostrar que o meu não é truque, o meu é de Deus. Mas como? A cobra, a serpente de Moisés, engoliu as outras. Assim vai acontecer com você, que é escolhido de Deus. Todo mundo que levantar contra a sua vida, para tentar contestar a sua fé, fica tranquilo. Deus manda um anjo, Deus manda um exército. Se for pouco, Ele manda mais um punhado, só para guardar a sua vida nessa terra. Mas você não será mais envergonhado. Segura. Mesmo assim, Moisés não liberou. Não libero. Desculpa, Faraó não liberou. Não libero, você não vai tirar o povo daqui. E Moisés vinha avisando, até que chegou uma época que Moisés falou para Faraó: Faraó, Deus me falou, ou você liberta o povo, ou Deus vai mandar pragas para o Egito, e o Egito vai perder tudo que tem. Deus deu chances para Faraó poder abrir mão do povo de boa, mas Faraó endureceu o coração. O que aconteceu? Vieram as 10 pragas. Eu não vou citar aqui todas as pragas, porque não dá tempo, mas eu vou citar uma que eu considero a mais importante. Teve as pragas das rãs, dos gafanhotos, da água que virou sangue, um punhado, mas teve uma, que foi a 10ª praga,
Porque Faraó passou pela primeira praga, não quis libertar o povo. Faraó passou pela segunda praga, não libertou. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga, não libertou. O coração dele estava duro, até que veio a 10ª praga. Deus chamou Moisés enquanto falou: Moisés, chama o povo hebreu, que é o meu povo, e fala para eles matarem um cordeiro, mas o cordeiro não pode ter defeito, tem que ser um cordeiro puro, porque esse cordeiro que eles mataram, ele apontava para Jesus, que futuramente morreria por nós como cordeiro de Deus. Pega um cordeiro, mata o cordeiro, vocês vão comer a carne do cordeiro, não cozida em água, mas assado em fogo, porque eu vou mandar a 10ª praga para o Egito, e essa praga vai ser pior do que as outras. Só Moisés, que tem uma coisa, essa praga, até o povo, que é o meu povo, corre o risco de ser atacado por ela, se eles não acreditarem. A praga vai vir sobre o Egito, e o povo de Deus também estava morando lá, e Deus não queria que o povo dele fosse atacado por essa praga, porque era uma praga de morte. Então Deus falou para Moisés: você precisa blindar o meu povo contra essa praga. Mata um cordeiro, a carne, as fissuras, tudo, você vai assar e comer. Agora o sangue, que aponta para o sangue do meu filho, que um dia virá, você vai mandar o povo que me serve pegar esse sangue e passar nos portais da casa deles. E a carne do cordeiro eles vão comer o que? Assada. E para comer tudo, não é para deixar nada, porque o cordeiro apontava para Jesus, e todo o corpo de Jesus foi mutilado na cruz, e o sangue foi derramado. Ele falou: o corpo é para comer tudo, mas o sangue não. O sangue é para você ungir a entrada da casa. E Moisés perguntou: por quê? Porque vai aparecer, enviarei com a minha permissão um demônio, um anjo da morte, que virá visitar o Egito, e todas as casas que não tiverem a marca do meu sangue, esse anjo vai entrar, que é um anjo do mal, e ele vai matar o primogênito, o filho mais velho da família, os animais e tudo mais. Mas a casa que esse maligno, que esse anjo passar com a minha autorização, que tiver a marca desse sangue, ele não vai conseguir entrar lá dentro. Quer dizer então que esse mal, essa morte, essa destruição, ele só não conseguiria entrar na casa que tivesse marcada com o... E Moisés avisou a Faraó, e avisou o povo, e os que fizeram do jeito que Deus mandou, tiveram as suas casas protegidas. Quando foi a noite, que fizeram tudo, mataram o cordeiro, comeram a carne assada, ungiram as portas das casas, quando foi pela madrugada, veio aquela sombra negra, aquela coisa tenebrosa, e a casa que não estava marcada com aquele sangue, foi visitada por aquele espírito destruidor, e ele levou o primogênito. O primogênito morreu, e morreu também dos animais, o primogênito, até chegar no filho de Faraó, também morreu o primogênito. Mas quando aquela sombra negra, aquele anjo tenebroso passava, e via que a casa tinha a marca daquele sangue na porta de entrada, nos umbrais, ele falava: aqui a gente não pode entrar, porque aqui tem a marca do sangue do cordeiro.
crente que tem a marca do sangue do Cordeiro está guardado. Eu quero pedir a Deus hoje para guardar a sua casa, para guardar a minha casa, para guardar esta casa de todo anjo maligno, tenebroso, que tenta entrar aqui dentro para desfazer as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua.